Marcos, capítulo 14, verso 32. A minha Bíblia já está... As orelhinhas das páginas todas gastas, quase comidas. De tanto que eu tenho caminhado nesse Evangelho e vocês também comigo. O tema do meu sermão nessa manhã é: o pastor é ferido e as ovelhas são dispersas. Como é um texto longo que eu vou trabalhar nessa manhã, nós vamos lendo conforme a exposição vai sendo feita. Então, quero orar mais uma vez, pedindo que Deus, por meio do seu Espírito Santo, Ele faça com que nós venhamos a enxergar as maravilhas do Evangelho. Amém? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e ela é viva, ela é eficaz. Senhor, nós somos como aquele vale de ossos secos, mas Tu, Jesus, é o grande profeta. E que nessa manhã, Jesus, o grande profeta, ministre ao nosso coração e traga-nos vida, traga-nos de volta à vida. Ressuscita-nos, ó Deus, da morte espiritual. Fale, Senhor, por meio da Tua Palavra, me use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Não permita, Senhor, que sejam as minhas ideias ou que sejam as minhas convicções, mas que seja a Tua Palavra a nos transformar nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor é ferido e as ovelhas são dispersas. A compreensão da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra é o que vai sustentar o nosso discipulado. Quanto mais nós compreendemos quem é Jesus e o que Ele fez, maior será a força que nós teremos para segui-lo. Então, compreendermos a cristologia, a pessoa de Cristo, a sua obra, vai sustentar a nossa caminhada. Todos nós aqui temos uma expectativa de vivermos muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está pensando, que vai morrer hoje à noite. Nenhum de nós. Todos nós temos planos para o ano que vem. Todos nós. Na verdade, a maioria de nós tem planos para hoje ainda. Mas o que vai sustentar a nossa vida cristã é uma compreensão de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então, nessa manhã, nós vamos trabalhar em cima disso. Na semana passada, nós vimos a última Páscoa de Jesus, a última ceia. Nós vimos que a última ceia, ela teve uma preparação, ela começou lá na eternidade, com a Trindade preparando esse momento histórico. Ela acontece também uma preparação antes dessa ceia, rememorando o Êxodo, a primeira Páscoa. Nós vimos Jesus à mesa com o traidor e com aqueles que o abandonariam. E nós vimos que após acabar essa última Páscoa, essa última ceia, Jesus profetizou o fracasso dos discípulos. Ele profetiza. E hoje nós veremos o início do cumprimento das profecias de Jesus. A partir do verso 32, a palavra de Deus diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo?
não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra a oração de Jesus e a sua total submissão à vontade do Pai. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós vamos conhecendo a divindade de Jesus, o Jesus que é o Deus. E a partir desse texto nós começamos a ter uma revelação da humanidade, um Deus que também é homem. E como homem ele sofre, e como homem ele também se submete ao Pai. Nós sabemos desde o primeiro versículo de Marcos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E em outros momentos, Marcos vai nos dizer que Jesus Cristo também é o Filho do homem, ele é o Cristo. Apesar de não ter cometido nenhum pecado, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E no decorrer deste evangelho é visível o imenso poder que Jesus tem, porque os espíritos imundos se submetem a Ele, as enfermidades se submetem a Ele, a tempestade e a fúria dos ventos se submetem a Ele, a morte se submete a Ele. Ninguém é capaz de resisti-lo ou vencê-lo. Na verdade, toda a criação se submete a Jesus, porque Ele é Deus. Pois no princípio, antes de todas as coisas existirem, Ele estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada existiria. Mas agora Marcos começa a revelar para nós a humanidade de Jesus. Ele é plenamente Deus, gerado do Pai, nascido de uma Virgem Maria, mas Ele também é plenamente homem. O credo niceno, você tem na sua ordem de culto, o segundo parágrafo, você pode acompanhar comigo, vai dizer assim no segundo parágrafo: em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Aquele que por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem e foi crucificado por nós sob poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, o credo niceno-constantinopolitano sintetiza o que os evangelhos revelam para nós sobre quem é Jesus Cristo e sua obra perfeita. Em Marcos 14:32, nós ficamos sabendo que após a última Páscoa, Jesus, ele, juntamente com os 11 discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras. Lá havia um pequeno jardim chamado Getsemane, que era cercado por alguns muros, e a palavra Getsemane significa prensa para extração de azeite de oliva. Curioso, né? Jesus vai para o lugar onde as olivas elas eram prensadas, esmagadas.
O processo de extração do azeite de oliva, ele é muito antigo e ele surge, os arqueólogos dizem que ele surge inclusive na costa de Israel, ali no Mediterrâneo, há cerca de 7.600 anos atrás. E nós podemos resumir esse processo da seguinte forma: as azeitonas, elas são colhidas, elas são colocadas numa moenda de pedra para serem esmagadas e formam-se uma pasta. Essa pasta, ela é colocada numa cesta de vime e essas cestas são empilhadas e são prensadas, porque o que constitui uma azeitona é a polpa e o caroço, água e óleo. Então, quando você moe a azeitona, fica uma coisa só, está tudo misturado ainda. Então, quando você prensa ela, o que sai? A água e o óleo. Então, eles pegavam esse caldo da azeitona e colocavam em um poço, em algum lugar, para que com algum tempo a água faça a separação com o óleo. E o óleo fique por cima, facilitando a coleta do azeite. E é esse lugar que Jesus escolheu para sofrer. Não apenas para sofrer, mas para orar enquanto sofria. O seu sofrimento naquela noite pode ser comparado com a extração do azeite de oliva, porque o Filho de Deus, ele foi esmagado por nossos pecados, cumprindo aquilo que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53. Jesus precisa se preparar. Apesar de ser plenamente Deus, ele também é plenamente homem. Então, ele, como homem, ele precisa estar preparado para tudo que vai acontecer dali em diante. Então, ele deixa 8 discípulos na entrada do jardim e ele chama Pedro, Tiago e João para vigiarem e orarem com ele. Os mesmos Pedro, Tiago e João que tinham visto ele ser transfigurado, ou seja, os mesmos que tinham visto a sua glória, a sua divindade. Agora esses vão ver também a sua profunda aflição, a sua plena humanidade. O Senhor Jesus estava profundamente triste, angustiado, perturbado de espírito. E ele desejava que os seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, o encorajassem para que ele tivesse forças e então cumprisse a sua missão. E a missão de Jesus era ser esmagado por nossos pecados, sofrendo em nosso lugar a ira amarga de Deus. O verso 34 nos diz que esse sofrimento que Jesus experimentou naquela noite quase o matava. Era uma tristeza mortal. Pedro, Tiago e João devem então vigiar. Ou seja, Jesus os convida para que eles lhe deem apoio espiritual. Jesus os convida para que eles o animem junto com Jesus, para que eles estejam com Jesus naquele momento tão doloroso, tão difícil. Jesus é o servo sofredor e aquele sobre quem os salmos profetizavam, dizendo: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam e o medo tomou conta de mim. O próprio Deus encarnado também sentiu medo. Nos versos 35 e 36, nós vemos Jesus se separando dos seus 3 discípulos e orando ao Pai: se possível, afaste essa hora, afaste esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus repete esta mesma oração por 3 vezes. Ele estava um pouco afastado de Pedro, Tiago e João, mas não bastante, porque eles poderiam ouvir suas orações. Pedro, Tiago e João ouvem Jesus fazer essa oração. E na pequena oração nós vemos a agonia do Filho de Deus. Aquele que é eterno pede para que, se fosse possível, aquela hora passasse batida,
desviasse dele. Se Jesus não precisasse, ele não beberia o cálice amargo, que em breve lhe será servido. Em suas palavras nós vemos a total submissão à vontade do Pai. Ele não exige nada, ele não faz barganha, ele não coloca seu Pai na parede, como se o Pai lhe devesse alguma coisa. Ele pede, se possível, afaste o cálice, e essa hora que se aproxima e que estão me fazendo sofrer, mas faça a tua vontade. Em Marcos, nós não temos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, mas em Mateus, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nisso reside a fé, a capacidade de pedir abertamente outro destino que não aquele que Deus escolheu, mas por fim submeter-se à vontade de Deus sem se importar com o preço a ser pago. E após orar por cerca de 1 hora, Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Eles deveriam estar vigiando, dando apoio espiritual a Jesus, participando de sua agonia, do seu sofrimento. Mas eles dormem. E aqui começa o fracasso dos discípulos. Aqui nós começamos a ver a profecia de Jesus começa a se cumprir. O sono deles prenuncia o que há de acontecer em breve. O Mestre tem compaixão deles e o exorta a vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eles sabem o que precisam fazer, mas nem sempre nós conseguimos fazer o que nós sabemos que temos que fazer, não é verdade? Nós sabemos que temos que fazer tantas coisas, mas às vezes nós não conseguimos, porque a nossa carne é fraca. Há necessidade de uma intervenção de Deus para que o ser humano não caia em tentação. E aqui nós temos dois aspectos: a vigilância para identificar a tentação e a oração pedindo forças a Deus para vencer essa tentação. E aqui nós vemos novamente um eco da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em breve os discípulos vão ser tentados a abandonar Jesus, e Pedro vai ser tentado a negar Jesus, e por falta de vigilância e de oração, todos cairão em tentação. Nos versos 41 e 42, nós vemos Jesus voltando pela terceira vez e encontrando novamente os três dormindo. E Jesus então dá um grito e diz: basta, chegou a hora, chegou o momento, acordem. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, levantem-se, vamos comigo. Aí vem aquele que me trai. Chega de dormir, o Filho de Deus será entregue nas mãos dos pecadores, ou seja, a paixão começou, bola rolando, apitou o árbitro. Aqui nesse momento é onde começa exatamente a paixão de Cristo. Apesar do medo e da tristeza que Jesus experimentou, da agonia profunda, o que ele faz? Ele aceita a vontade do Pai, e ele se submete, não com medo, mas de forma corajosa a ela. Jesus tem todo o poder para escapar, para fugir, ele tem poder, mas por amor ao Pai e aos seus escolhidos, ele toma a iniciativa e vai ao encontro de Judas e dos demais pecadores. E é interessante perceber a ironia aqui, porque o Santo de Deus que veio morrer no lugar dos pecadores é preso e será morto justamente por quem? Pelas mãos dos pecadores. E quando Marcos destaca que eles eram pecadores, significa que Marcos está nos dizendo, e Jesus também, a situação moral daqueles homens. Não é um Jesus fraco,
efeminado, representado em boa parte da arte cristã, que sai ao encontro dos seus inimigos, mas é o vitorioso Filho de Deus, o Filho do homem. É aquele que é Senhor sobre a natureza, sobre os demônios, as enfermidades e a morte, que enfrenta nesse momento o destino que está traçado para ele. E agora, quando nós vamos ao verso 43, nós vemos Jesus agora sendo traído literalmente por Judas, preso e completamente abandonado por todos. Verso 43 diz assim: enquanto ele falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Aqui, meus irmãos, beijar no rosto era uma coisa muito comum naquele tempo. E nós precisamos lembrar que aquela noite era uma noite muito escura. Era muito escuro, não tinha. Hoje nós temos iluminação pública, naquele tempo não tinha. E Jesus, ele não era uma pessoa que se destacava, ele não usava uma roupa diferente que o destacava no meio dos 12. Jesus, ele era muito parecido, era como se fosse um caminhão de japonês. Pensa, um caminhão de japonês no meio da noite, você não vai identificar ninguém. Então o único sinal que poderia identificar o Filho de Deus era um beijo, e Judas o beija e o chama de mestre. Então, verso 46, os homens agarram Jesus e o prendem. Então um dos que estavam por perto puxou uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. O pastor é ferido e as ovelhas são dispersas. Perceba aqui o fato dos discípulos não terem vigiado e não terem orado para não entrar, para não cair em tentação. Eles não estavam preparados para esse momento. Então, quando chega o momento, em vez de eles estarem firmes e fortes com Jesus, eles acabam fugindo. Eles não seriam presos. O alvo era Jesus. Mas os discípulos têm medo. Eles caem em tentação por falta de vigilância e oração. E todos fogem, todos abandonam ele. A partir do verso 54, nós vemos o julgamento de mentirinha de Jesus e sua condenação à morte pelos líderes judeus. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Na nossa versão tem Deus, mas lá tinha apenas o bendito, filho do bendito. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Esse julgamento que acontece aqui é um julgamento de mentira. Porque eles não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir Jesus se defendendo, dizendo a verdade, eles não estão procurando provas a respeito da verdade, eles querem o que? Condenar, eles já têm a sentença. Desde o começo do Evangelho de Marcos nós vemos que a trinca do mal, os fariseus, os mestres da lei, eles querem matar Jesus, eles querem prender Jesus, eles querem achar motivo, e agora eles encontram um motivo, porque mesmo as testemunhas que eles chamaram para falar falsamente, não convenceram ninguém. E é por isso então que o sumo sacerdote interroga Jesus de forma direta: és tu o Cristo, o Filho do bendito? Sim, sou eu, e eu voltarei. Eu me assentarei ao lado do Pai e voltarei em poder e glória. Jesus enfrenta a tentação de forma corajosa. Jesus enfrenta o seu destino de forma corajosa. Veja, ele se preparou, ele orou, ele pediu a Deus: Pai, se possível, afaste essa hora, afaste esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Uma vez que ele entende a necessidade de enfrentar o seu destino, ele vai e enfrenta de peito aberto, ele não foge, ele não deixa de responder aquilo que estão lhe perguntando, ele não tem medo de mais nada, porque o que mais importa para Jesus é se submeter ao seu Pai. Então ele é condenado pelos líderes judeus à morte. E por fim, nós vemos o começo da humilhação ainda de Jesus. Eles fazem Jesus brincar de cabra cega. Você já brincou de cabra cega? Vendam os seus olhos e você tem que achar aonde você vai bater. Eles fazem isso com Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus estava sendo julgado pelos líderes judeus, Pedro, aquele que disse: não, Jesus, se for preciso eu morrerei por você. Veja no verso 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. É bem provável, meus irmãos, que mesmo falando a mesma língua, Pedro, assim como Jesus e os demais discípulos, tivessem a particularidade da região da Galileia. É por isso que eles o identificam, porque ele falava como um galileu, ele se portava como um galileu. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa que vem lá de Minas Gerais, você vai perceber o sotaque dela, a forma de falar, as palavras são diferentes. A mesma coisa aqui. E aí, verso 71, ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Aqui, meus irmãos, nós vemos o ápice
da coragem de Jesus ao enfrentar os líderes religiosos, e nós vemos o mais profundo abismo de todos os discípulos, especialmente Judas e Pedro. E Pedro começa a chorar compulsivamente porque ele cai, a ficha cai, ele tem percepção do que aconteceu. É provável que ele tenha pensado: nossa, eu fiz a mesma coisa que Judas. Eu fiz algo tão digno de raiva como Judas. Porque eu disse 3 vezes que eu não conheço Jesus e que eu não tenho parte com Ele. Pedro não estava pronto. Pedro cai em tentação porque ele não vigiou e ele não orou. Ele não estava preparado, ele teve medo. A partir desse episódio, nós vemos que os discípulos, eles vão se esconder. Eles vão ficar trancados dentro de uma casa até a ressurreição. Eles não vão ver a crucificação. Eles não vão ir ao túmulo com as mulheres. Tamanho era o medo e a tristeza por terem abandonado Jesus. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que a oração e a submissão total de Jesus ao Pai significam para nós hoje? E de que modo o sofrimento de Jesus no jardim da aflição, lá no Getsêmani, se relaciona com a nossa vida agora e no futuro? Por que nós precisamos vigiar e orar ainda hoje, e quais os riscos que nós corremos quando negligenciamos essa dupla ordem de Jesus? Bom, vamos ver. A oração e a submissão de Jesus ao Pai significa que Ele fez aquilo que Adão e nenhum de nós conseguiu fazer. Quando olhamos para Adão, nós percebemos que Deus o colocou num jardim também. Não era o jardim da aflição, não era o jardim de prensa das oliveiras. Era um jardim de adoração, um lugar maravilhoso. Naquele lugar não havia sofrimento, mas lá ele deixou de vigiar e orar. E escolheu livremente abraçar a tentação, caindo de boca no pecado. Naquele jardim, Adão fracassou. E nós, junto com Adão, fracassamos também. Porque nós somos os seus filhos, nós somos sua descendência. Após a queda, todos nós temos dificuldade em nos submetermos a Deus. Essa é a verdade. Por exemplo, veja Abraão, o pai na fé. O homem de quem nós ouvimos as Escrituras dando testemunho. Abraão também fracassou quando tentou dar uma forcinha para Deus ao dormir com a sua serva. E o que dizer de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Davi também não vigiou, não orou e fracassou quando ele adultera com Batseba e quando ele manda assassinar Urias. E o que dizer de Salomão e toda a sua sabedoria? A sabedoria de Salomão não foi o bastante para fazer com que ele se submetesse totalmente à vontade de Deus. A única forma de resolver o maior problema da humanidade, e é o pecado, esse é o maior problema. O maior problema não é a falta de dinheiro, o maior problema não é a falta de saúde, o maior problema não é nem a falta de comida, o maior problema é o pecado. E a única forma de resolver o pecado seria a obediência de uma pessoa perfeita. A obediência perfeita de uma pessoa perfeita, sem nenhum pecado. E essa pessoa, ela precisaria beber o cálice amargo da ira de Deus no lugar de pecadores. Mas quem seria capaz de fazer tal coisa? A intervenção divina é necessária. O nascimento de Jesus é a materialização do plano redentor de Deus na história da humanidade.
O Salvador, que nasce de uma virgem por obra do Espírito Santo, é concebido sem pecado. Jesus nunca pecou. Ele foi o Cordeiro perfeito. A redenção da humanidade é o motivo do nascimento de Jesus e a sua morte que se aproxima. Foi por causa da redenção que Jesus nasce, sofre, morre e ressuscita. Jesus sofreu intensamente para que todo aquele que nele crer não sofra eternamente debaixo da ira de Deus no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito de Deus. Ao se submeter ao Pai, Jesus escolheu sofrer no lugar de todo aquele que nele crer. Ao se submeter ao Pai, Jesus enfrentou as consequências dessa escolha. Ao se submeter ao Pai, Jesus provou o seu imenso amor por pecadores, por nós. E é com base nessa verdade, meus irmãos, que nós somos chamados a amar Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa mente. É com base no amor dele por nós que nós somos chamados a obedecê-lo em todas as coisas. Ele nos dá a vida eterna, paz abundante e alegria permanente. Ele supre cada uma das nossas necessidades hoje e no futuro. Ele nos amou para que nós pudéssemos o amar. Ele sofreu para que um dia, nunca mais nós venhamos derramar uma lágrima de sofrimento. É por causa da sua submissão ao Pai que hoje nós podemos obedecer também. Pois aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e o Espírito de Cristo os habita e os capacita a obedecerem a todas as coisas que Jesus nos ordenou na Escritura Sagrada. É por causa da submissão de Jesus ao Pai que hoje nós também podemos amar e nos submeter uns aos outros em amor fraternal. É importante destacar, meus irmãos, o fato de que Jesus sofrer em nosso lugar não significa que nesse mundo caído nós vamos ter uma vida fácil ou livre de qualquer tipo de sofrimento. Nós temos que ter em mente que a agonia de Jesus ao enfrentar o destino determinado por ele, para ele por Deus, é um lembrete que, em parte, essa vida é um vale de lágrimas. Nós vamos passar por um vale de lágrimas, nós vamos experimentar situações extremamente difíceis, porém necessárias. E eu costumo lembrar vocês que em algum momento da nossa vida nós vamos sofrer. Não sabemos qual será o dia, muito menos qual tipo de sofrimento vai bater na nossa porta. Não sabemos. É possível que quando esse momento chegar, você se sinta sozinho, sem nenhum amigo para orar e vigiar com você. Mas não esqueça, Jesus é o bom pastor. Ele não abandona nenhuma das suas ovelhas. Jesus não dorme, não viaja, não tira férias e nem se cansa da nossa cara amarrotada. Jesus é o Emanuel, o Deus que está conosco. Em todos os momentos, os bons, os ruins, Ele caminha com a gente. Um hino antigo diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo o coração.
que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida o fim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então, ao céu subindo na glória, eu me verei com Jesus, meu Salvador, morando enfim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E todas as coisas, meus irmãos, incluem todo o sofrimento que nós possamos experimentar nesse mundo caído. O apóstolo Pedro vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se por algum motivo você tem encontrado dificuldades em se submeter a Cristo, faça a oração de Paulo aos Efésios, até que Deus lhe responda. Ore sem cessar pedindo. Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, me dê o espírito de sabedoria e de revelação, me conceda o pleno conhecimento de Cristo, abra os olhos do meu coração e ilumine o meu entendimento, me faça conhecer a esperança para a qual fui chamado por Ti, ó Senhor. Me faça conhecer as riquezas da gloriosa herança que tenho em Ti. Me faça conhecer a incomparável grandeza do Seu poder para aqueles que creem. Atue em minha vida de forma poderosa, ó Senhor. Faça com que eu também ressuscite da morte espiritual para a vida, como o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, no nome de quem eu oro. Amém. Com base naquilo que Jesus fez por nós, baseados nisso, nós somos chamados a vigiar e a orar para não cairmos em tentação. É nossa responsabilidade, meus irmãos, orarmos, vigiarmos, estarmos atentos às ciladas do diabo. Você já identificou o seu ponto fraco? Qual é a sua maior vulnerabilidade? Nós precisamos identificar quais são as nossas vulnerabilidades. Qual é o nosso ponto fraco? Aonde nós temos a tendência a fugir da voz do Senhor? Porque somente identificando os nossos pontos fracos nós teremos condições de fugir, porque a tentação não foi feita para ser enfrentada, mas para fugir. Nós devemos fugir da tentação. Os principais pontos fracos do ser humano são o orgulho e a soberba, a incredulidade e a dureza do coração, o amor ao dinheiro e aos bens materiais, os desejos desordenados, ira, impaciência, falta de domínio próprio, egoísmo e falta de amor ao próximo, hipocrisia e religiosidade externa, inveja e comparação, preguiça espiritual e negligência, autossuficiência e resistência ao arrependimento. Meus irmãos, com certeza eu não estou esgotando as possibilidades de vulnerabilidades que o ser humano pode ter. Nós precisamos identificar qual é a nossa vulnerabilidade, aonde eu me sinto vulnerável diante do pecado, quais são as tentações que me cercam. E uma vez que nós identificamos as nossas tentações, nós devemos orar até que Deus nos responda pedindo: não nos deixe cair em tentação no dia de hoje, ó Deus, mas livra-me do mal, porque Teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém.
É assim que nós vencemos o pecado, é assim que nós vencemos as nossas tentações, é assim, meus irmãos, é orando, é vigiando, identificando aquilo que precisa ser identificado e pedindo a Deus forças para vencer. A ordem de Jesus se aplica a todos nós. Nós somos totalmente dependentes da ação de Deus, do Espírito Santo em nós. Porque nós precisamos da graça de Deus operando em nós, porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Isso significa, meus irmãos, que o mais interessado em termos uma vida de santidade é o próprio Deus, porque Ele é santo e é por isso que nós devemos ser santos. Mas nós não vamos ser santos por nosso esforço apenas, não, nós precisamos da ação de Deus em nosso coração. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, porque uma vez que nós conhecendo quem é Jesus, o nosso amor por Ele aumenta e a nossa dependência dEle aumenta. Devemos orar constantemente pedindo que Deus nos livre da tentação, que o Senhor nos conceda domínio próprio sobre o nosso corpo e sobre o nosso coração. Devemos eliminar tudo que fomenta a nossa queda, não fazendo isso com medo do inferno, mas em gratidão por todo o amor que nós recebemos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa de conhecermos a Cristo e segui-lo. Nos ajude, Senhor, a conhecer Jesus. Abre, Senhor, os olhos dos nossos corações, faça-nos ver Jesus. Nos ajude, Senhor, a identificarmos as nossas vulnerabilidades e nos ajude a fugir delas, a fugir do mal e da aparência do mal. Nos ajude, Senhor, na vitória diária contra o pecado. A Tua palavra diz, Senhor, que o pecado não terá domínio sobre nós. E nós sabemos, ó Deus, que isso só acontece por meio do Teu Espírito em nós, por meio da ação poderosa do Senhor em nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a mantermos uma vida de vigilância e de oração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.